Atenção para o toque de 5 segundos. Começa agora mais um culto online da CCVE. Uma celebração para abençoar a sua vida e de toda a sua família. Prepare sua Bíblia, desligue-se das coisas do mundo e conecte-se com Deus. E seja abençoado. Bom culto. Boa noite, amados. Que bom estar aqui novamente, louvando ao Senhor. Eu sei que hoje estamos impossibilitados de estar juntos. Eu sei que aí onde você está, você vai estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor da melhor maneira que você puder. E eu queria te convidar para, junto comigo, cantar um cântico que fala que nós estamos aqui. Eu estou aqui, você está aí. E nós queremos que o Senhor nos incendeie, que o Senhor esteja conosco e Ele vai estar. Amém? Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Toda honra e toda glória a Ti, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos em Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Santo é o teu nome, Pai. Nós estamos aqui tão sedentos em Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar.
Seja bem-vindo, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás em cada casa, em cada lar, Pai. Oh, Jesus. Tenha liberdade. Mude as coisas de lugar, Senhor. Aleluia. Santo, santo. Aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Cante. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou
neste lugar. Sim, Senhor. Sim, Senhor, mude. Senhor, mude. O que nos impede de te louvar, Senhor. De te agradecer, Pai. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é na nossa vida, Pai. Santo, santo, santo. Aleluia. Aleluia. O teu perdão é completo, Senhor. Aleluia. Exercer a generosidade através dos dízimos e ofertas é reconhecer que tudo aquilo que temos vem do Senhor. Significa devolver uma pequena parte de tudo aquilo que Deus tem nos dado gratuitamente. Quando temos um coração grato, certamente damos com alegria. Assim, quebramos o poder do dinheiro nas nossas vidas. Cada pessoa contribua conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Agora temos a opção Pix, uma forma rápida, prática, segura e sem tarifas bancárias, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Não precisa mais digitar o número da agência e da conta. Basta entrar no aplicativo do seu banco, escolher a opção Pix. Em seguida, clique em transferir. Escolha a chave de acesso, QR Code ou CNPJ. Para isso, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou digite a chave de acesso que aparece em sua tela. Coloque o valor desejado. Verifique se apareceu os dados da CCVE e pronto. Você pode enviar o comprovante via WhatsApp para o número que aparece na sua tela. Deus abençoe sua generosidade. Ministério Pastoral CCV. Amada família CCV, paz seja convosco. Estamos com muitas saudades da comunhão. Cremos que há poder quando estamos juntos presencialmente. O Salmo de número 133 diz: Eis quão bom e quão agradável é para os irmãos habitarem juntos em união, pois ali o Senhor comandou a bênção e a vida para sempre. Mas em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, o sábio Salomão diz: Para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Portanto, mesmo com a flexibilização das regras atuais, podendo manter as reuniões presenciais, a CCVE não julga, neste momento, prudente fazê-lo. Temos tido um número alto de infectados pelo Covid-19 em nosso estado, bem como, em média, 4.000 pessoas têm perdido a vida diariamente em nosso país. Com este quadro, as reuniões presenciais não alcançariam o propósito de gerar paz, segurança e esperança. Ao contrário, as pessoas se reuniriam em conflito e medo. Recomendamos à família CCVE que se mantenha vigilante e atenta ao mover espiritual que nos cerca. Orem, vigiem, ouçam a voz do Espírito Santo e a obedeçam, pois julgamos ser a única forma de superarmos este tão grande desafio. Pedimos também que não se esqueçam de serem cooperadores generosos financeiramente com este ministério. Primeiramente, este é um compromisso seu para com Deus e depois de Deus para com você. É algo pessoal. Como consequência disso, somos um corpo em Cristo, somos igreja, que precisa manter em dia os seus compromissos básicos referente à manutenção do templo. Não perca a fé, a esperança e o amor. Nós
Logo estaremos juntos novamente. Por enquanto, acompanhe os nossos cultos transmitidos somente online através do nosso canal do YouTube e do Face. Às sextas-feiras, 19 horas, aos domingos, 19 horas. Fraternalmente, Presbitério CCV. Querido visitante, você é especial. Estamos felizes em tê-lo em nossa comunidade. Fique à vontade para ouvir a palavra, louvar e celebrar ao nosso Deus. A Bíblia diz em Mateus 6,33: Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Faça de sua busca ao Senhor sua prioridade e coloque os desejos do seu coração nas mãos dele, para que todas as suas necessidades sejam supridas. Desejamos que você nunca se afaste dos caminhos do Senhor, seja uma bênção aonde quer que fores e uma testemunha viva das suas maravilhas, milagres e prodígios. São os nossos votos. Comunidade Cristã Viver no Espírito. Amada família, CCV, nossos queridos e queridas da comunidade cristã Viver no Espírito, também temos os nossos amigos e irmãos que nos acompanham via Face, YouTube. Nós queremos recebê-los aí com muita alegria e queremos que você também nos receba na sua casa. Abra o seu coração depois de um tempo de louvor que eu sei que você também teve e também pôde adorar ao Senhor, pôde louvar ao Senhor. Aí na sua casa é um grande desafio nesse tempo, mas há uma necessidade. Há uma necessidade e nós temos que usá-la e aprender a nos edificar, permitir que o Espírito Santo nos conduza num tempo novo, por um caminho novo. Eu convido você a fechar os teus olhos. Quero que você volte a sua atenção a Deus, se você puder. Às vezes você está em outro lugar, acompanhando pelo seu celular, e você não pode fazer isso, mas você pode ouvir a oração e se conectar com Deus. Amado e eterno Deus, Tu és um Pai de amor, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, as Tuas mãos poderosas estão estendidas em nossa direção, os Teus ouvidos estão abertos para ouvir o nosso clamor, e nós temos que simplesmente acessar o Senhor, simplesmente quebrantar o nosso coração, reconhecer a nossa posição, quem nós somos, na presença de um Deus tão poderoso. Nós nos rendemos ao Senhor nesta noite ou nesta tarde, nesse tempo especial. Recebe, Senhor querido, toda a nossa atenção e fale aos nossos corações, fale a cada um de nós com o poder. Transforme a nossa mente, transforme o nosso coração, transforme a nossa vida. Nós cremos que a Tua palavra é poderosa, é como uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir tudo aquilo que nós precisamos saber e tudo aquilo que o Senhor também quer nos falar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero iniciar esse tempo contando uma história que talvez você já conheça, uma ilustração. Conta-se que um ônibus estava trafegando em alta velocidade. Já era tarde da noite e os passageiros, então, eles notaram que lá no fundo, no último banco, tinha um menino. E esse menino dormia tranquilamente. Por conta daquele ambiente, aquele menino parecia estar destoado com aquilo que estava acontecendo. E eles foram até aquele menino, tentando acordá-lo, e perguntaram àquele menino: como é que você pode dormir e se portar de maneira tão tranquila?
enquanto esse motorista dirige desta forma. E o menino mudou de posição, balbocejou, e ele disse: eu posso ficar tranquilo, e fico tranquilo, porque o motorista é o meu pai. Nós podemos fazer uma analogia também. O motorista aqui poderia ser Deus, aquele que está no controle da nossa vida, aquele que nos conduz em segurança, aquele que, na verdade, sem Ele, nada do que está feito se fez. E o ônibus seria o ambiente que nós estamos, o tempo em que estamos vivendo, este mundo, os passageiros, todos nós, queridos, todos nós. Por certo, este motorista conduz todas as pessoas e conduz para um destino certo. Mas dentro deste ônibus, ou dentro deste tempo onde as pessoas, as gerações que estão vivas, estão sendo conduzidas, existe uma palavrinha que explica e põe em xeque talvez a mensagem desta noite, ou desta tarde, deste dia, deste tempo. Existem pessoas que são filhos, e estes, mesmo quando as coisas não estão bem, quando parece que tudo está sendo colocado em xeque e nós estamos correndo um risco de vida, mesmo assim, alguns são filhos, conseguem acessar na sua mente, no seu coração, a verdade de que existe um Deus nos conduzindo. Mas existem outras pessoas que estão na mesma trajetória que eu e você, e essas pessoas, por não serem filhos, elas estão totalmente perdidas, e elas ficam apavoradas, e qualquer coisa que caminhe de forma diferente com aquilo que elas estão acostumadas, qualquer desafio, qualquer fatalidade que aparentemente possa atingi-la, ela então se desespera. E a palavra livre-arbítrio, mesmo tendo um motorista que conduz tudo e todos, ele permite que essa pessoa possa talvez pular desse ônibus, talvez tirar a sua vida antes de chegar no seu destino, que possa talvez sair da condução do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus, e entrar na condução de um outro Senhor, seguindo para um outro caminho. Nesse poder permissivo de Deus, eu quero falar com você sobre quem está conduzindo a sua vida. Deus de fato está no controle da sua vida? Deus de fato conduz você, está conduzindo você, está nos conduzindo? O salmista, lá no Salmo de número 37, versículo 5, antes introduzindo a mensagem, mas o salmista ele diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele, e ele fará com que isso passe. Na tradução King James, uma tradução direta do grego, do hebraico, e o salmista, quando ele fala sobre isso, ele está, na verdade, ele está numa fase da vida dele, já é um homem maduro, já conhece muitas coisas da vida, já passou por várias coisas. E ele, sob uma ótica divina, ele fala sobre quão temporária é a felicidade dos ímpios. E ele responde, através de uma ótica divina, ele responde uma pergunta que certamente você já tenha feito, eu também já tenha feito. Se você não a fez, certamente fará, quando você observar as pessoas que caminham nessa terra. E ele responde: por que os homens maus prosperam, enquanto os justos sofrem? Isso incomoda a nossa humanidade, incomoda a vida dos filhos de Deus, porque nós somos provados enquanto nós olhamos, quando olhamos para a direita, a esquerda, para a frente, para trás, e vemos que estamos vencendo gigantes,
dando passos muitas vezes que nos custa muito, e outros aparentemente estão prosperando. Mas nesta maturidade, nesta fase da vida dele, ele diz assim, ó, faz o seguinte, eu tenho um segredo para você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele certamente fará com que este sentimento equivocado que eu possa ter, que você possa ter, ele vai passar. Quando você ver que a felicidade do ímpio, ela passa. O nosso adversário oferece algumas coisas para os jovens, ou para qualquer pessoa na sua determinada fase da vida, seja pornografia, seja drogas, ou seja, alguma coisa que tem a ver com luxúria, com riquezas. E isso pode trazer por um momento uma sensação de alegria, de gozo, mas logo, isso passará. E mesmo você detentor daquilo que você recebeu, que não venha de Deus, mas que você recebeu, e aí você se torna escravo daquilo. Trabalha a semana toda para em alguns minutos, em algumas horas, usufruir de pequenos momentos e pausas de alegria. Ele diz, entrega o seu caminho ao Senhor e observe como a felicidade do ímpio passa rápido e como a alegria do justo, ela é constante. Quando eu estou com você, te fortaleço, quando eu permito que você vença os teus gigantes, e a sensação de vitória, a sensação de produção, de colheita de frutos, ela é gratificante. E mais do que isso, ela é eterna, ela não é passageira. Em se falando e questionando, levantando talvez... levando você a pensar sobre quem está no controle da sua vida. Se o teu posicionamento é de filho, né? Ou é de alguém que não tem pai. Deus está no controle da sua vida e da minha vida. Nós temos certeza que Deus está no controle quando eu me submeto. Primeira reflexão, ele diz, ela fala de escolha. Ela fala de escolha, ela fala de posicionamento, ela fala de quando eu e você optamos por se humilhar, quando somos afrontados, mas nós escolhemos se humilhar, quando nós escolhemos obedecer a Deus, quando nós escolhemos depender dEle, quando nós optamos por levantar as nossas mãos e nos render a Deus, demonstrando que nós não temos mais nada, não temos mais nenhuma ferramenta, não temos mais nenhuma condição de tocarmos a vida, de influenciarmos o nosso presente ou o nosso futuro com a força do nosso braço. E quando nós fazemos tal escolha, certamente nós, como aquele menino que sabia quem estava dirigindo, conhecia o motorista, ele mesmo, o ônibus em alta velocidade, aquele menino dormia, aquele menino descansava. Nós vemos tantas são as palavras que estão postas nas Escrituras Sagradas da Bíblia, e são tão fáceis de serem entendidas, como Jesus era simples quando ele colocava as suas leis, os seus mandamentos chamados e denominados de novos mandamentos, porque eles superavam em muito a lei. Como é simples quando ele diz que nós devemos amar o próximo, amar os nossos inimigos, orar por eles. Como é simples quando ele diz que você deve perdoar 70 vezes 7 vezes ao dia. E a respeito do mesmo pecado. Como é simples quando o Senhor diz que você deve amar o teu próximo. Qual é a dificuldade de entendermos isso? Precisa mergulhar no hebraico, no grego, precisa... É tão simples e de tão simples. Por que nós temos tanta dificuldade de escolher? Escolher amar, escolher se submeter, escolher se humilhar. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, considera o outro superior a você mesmo. Sirva o outro deste jeito.
sempre considerando ele superior a você, independente da posição dele. Se nós fizéssemos isso, agíssemos assim, certamente não erraríamos. Jesus fez isso. Jesus veio e deu exemplo disso. Quando eu me submeto, quando eu escolho me submeter, no ano 64 a.C., 2 eventos marcaram a história. Um foi o incêndio de parte da cidade de Roma. Esse incêndio foi causado, historicamente é posto e é falado, que foi causado pelo próprio Nero, que acusou os cristãos, né? Acusou os cristãos, que já tinham uma fama de serem suspeitos de qualquer coisa que acontecesse de errado, né? Talvez você também, em sendo um cristão, está cometido das mesmas condições, hein? Mas Nero incendeia parte da cidade de Roma e culpa os cristãos. E o outro evento, Jerusalém, como nação judia, ela é destruída, porque neste mesmo período, os judeus se levantam contra os romanos, se insurgem contra os romanos e há um embate. E nós vemos ali que por conta disso, o imperador Nero, com todo o seu poder de guerra, ele se levanta contra os cristãos e os cristãos agora estão sendo perseguidos. E em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, dentro deste contexto é que Pedro escreve esta carta. E ele escreve esta carta aos cristãos que estavam sendo perseguidos. Ele diz o seguinte: humilhai-vos. O segredo é se colocar debaixo das potentes mãos de Deus, para que no tempo certo o Senhor exalte você. Se você esperar nele, entregar o seu caminho a ele, confiar no Senhor, obedecer ao Senhor, fazer aquilo que ele tem pedido para você fazer, sabe o que acontece? Você vê os ímpios passando e você permanecendo firme. E você perseverando, e você prosseguindo em frente, e você vencendo os seus gigantes, você indo de fé em fé e de glória em glória. Se humilha, se submete, se rende às verdades. Elas são simples, mas elas custam caro. É por isso que nós passamos por cima delas. Eles amar não é fácil. Falar que ama é tranquilo, né? É tranquilo, basta treinar isso. Treina um pouquinho, você fala bem, se posiciona bem, mas amar de fato é difícil. Perdoar custa caro, custa caro. Deixar para trás uma afronta, ele diz, é um preço muito caro. Os mandamentos de Deus são caros. E ele, nesse mesmo texto, se você continuar lendo, nós não vamos ler aqui, mas leia do versículo 6 até o versículo 10, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, né? Leia do versículo 6 ao 10, você vai ver que ele continua, ele faz uma advertência aos cristãos. Obedeçam a Deus, se humilhem, se coloque debaixo das potentes mãos de Deus. Sabe por quê? Porque existe alguém que quer tomar o controle da sua vida. Alguém que quer que você fique tão apavorado, sendo conduzido por Deus, que você salte fora deste ônibus. E quando você saltar fora, sabe aonde que você vai se enquadrar? Sabe aonde que você vai cair? Nas mãos de um outro motorista. Olha o que diz o texto, porque ele adverte, fala, olha, na sequência, tome cuidado, porque se você não fizer isso, não se colocar debaixo das potentes mãos de Deus, você será engodado, porque existe um leão, alguém que ruge como leão, buscando a quem ele possa tragar. Por isso, fica sóbrio, fique esperto, preste atenção. Preste atenção. Perceba que as pessoas que estão descansando são filhos, e você pode se tornar filho também. Porque senão, você sairá do controle de Deus. E a pergunta é, quem está no controle da sua vida? Você tem perdido a sua paz? Você tem se apavorado? A cada noticiário você pende para um lado, você pende para outro lado? Você ora está animado com Deus, ora você está amaldiçoando Deus e todos os que são de Deus? Ora a igreja é uma bênção, ora a igreja já não presta mais? Ora Deus te ama e ora Deus esqueceu de você? Escolhe se humilhar. A segunda reflexão
Deus está no controle não só quando eu escolho me humilhar, escolho obedecer, escolho me submeter, mas Deus está no controle, porque se eu fizer esta escolha, eu também perceberei que sou fraco. Deus está no controle quando eu entendo isso, quando eu reconheço os meus limites, quando eu sei, quando eu não tenho dúvida de quem eu sou, quando eu sei que não sou dono de ninguém, quando eu sei que existe um só pastor e o restante são todas ovelhas. E se eu não conhecer a voz deste pastor, se ele também não me conhecer por conta da minha transparência, queridos, não tem autoridade terrena que possa fazer essa ponte. Não tem, não tem. Eu sei que Deus está no controle quando eu estou fraco. Quando eu não tenho mais forças para reagir, quando eu chego nos meus limites e eu falo, daqui por diante eu não vou ultrapassar os meus limites. Eu não vou seguir em frente, eu não consigo mais. Então, quando eu estou fraco, o apóstolo Paulo, em um momento, ele escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. Deixa eu parafrasear um pouquinho esse capítulo, até chegarmos ali no texto que vamos ler, mas ele diz no versículo 1 do capítulo 12 que não era conveniente para ele se gloriar, se sentir acima da média, mais do que as outras pessoas. E olha que ele tinha muito conhecimento, tanto conhecimento humano quanto conhecimento divino. E ele continua abordando, e ele fala através de um exemplo, mas estava falando dele mesmo. Ele diz, olha, eu conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, foi levado ao paraíso. E lá, ele ouviu palavras indescritíveis, diz o texto, que a homem nenhum era lícito, era permitido proferir. Ele teve uma experiência tão profunda com Deus que não era possível ele compartilhar com pessoas, com ninguém. Era uma experiência dele e de Deus, íntima dele e de Deus, que deveria trazer um ensinamento e um fortalecimento pessoal para ele. E não era permitido compartilhar com outras pessoas. E para que ele não se sentisse acima, então, da medida, pelas experiências abundantes e revelações que ele teve nessa experiência, diz que foi dado a ele um espinho na carne. Não fala qual é o espinho na carne, justamente porque você tem o seu, eu tenho o meu. Certamente nós temos. Se você é filho, se você é de Deus, pode saber que Deus tem posto em você um freio. Pode saber. Ele tem posto um limitador em você. Sabe aquele limitador de carro, quando você está ali, se põe ali 60 por hora, se passar de 60, ele te avisa. Ele diz assim que, para que ele não se exaltasse acima do que deveria, foi dado a ele então um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Ele chama de mensageiro de Satanás para esbofetear ele, para lembrá-lo de que ele não era mais do que ninguém. Você percebe que tem pessoas que têm essa tendência, nós também temos. Às vezes o culto é tão abençoado, a palavra é tão jóia, o lugar que você está, e você que tem um talento, eu já vi tanta gente assim, um talento, e você é um músico muito bom, e canta muito bem, e aquele ambiente que através do teu talento foi formado, nós temos uma tendência de achar que isso vem de nós, que isso é meu. Amados e amadas, tire Deus da tua vida e veja onde vai dar o teu talento. Veja que fruto que ele vai dar. Quantas pessoas já passaram pela minha vida no relacionamento? Quantas pessoas já vi? Tanto talento, tantos dons, tanta habilidade no discurso que não está produzindo nada, não está em lugar nenhum, que não acredita mais na comunhão e na igreja. E que não é mais uma ferramenta de Deus para influenciar pessoas, para abençoar vidas. Porque tirou Deus, porque pulou do ônibus, porque tem uma outra pessoa dirigindo. E ele disse assim, por conta disso, eu orei 3 vezes para que essa experiência ou essa situação, esse espinho na carne fosse tirado de mim.
E olha lá o texto agora. Agora quero que você leia comigo, acompanhe comigo, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 ao 10. Aí ele ouviu da parte de Deus a seguinte mensagem: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Olha lá, queridos, olha lá, olha o fator limitador que coloca eu e você no nosso lugar. E quando nós então baixamos a guarda, reconhecemos a nossa posição, Deus começa a se aperfeiçoar em nós. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições por causa de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. É assim. É assim, queridos. É assim, o espinho na carne dele. O espinho na carne não era. E olha que Satanás era um agente de Deus nesse processo. Não era para ser tirado dele. Você já fez orações, querido? Você já fez orações e o demônio não saiu? Você já fez orações e a pessoa não foi curada? E fez em nome de Cristo. Você já fez orações e não houve libertação? Não pense que esse negócio é na força do teu braço. E é uma mágica que você usa uma palavra, Jesus, e a coisa funciona. Se você usar Jesus, querido, Ele vai atuar conforme o propósito dele para a vida de tal pessoa. E não adiantava Paulo, então, passar pelo corredor dos 70, dos 90, dos 80, não adiantava ele dizer assim, na minha igreja, a minha igreja tem um outro perfil, mas para tirar esse espinho da carne tem que ser uma outra igreja, um outro ministério. Não funciona assim. Mas tem que ter um pastor que tem um dom especial. Parece que tem algumas coisas na sua vida que não vai mudar. E você tem que aprender que a graça de Deus é que tem lhe sustentado. Tem algumas coisas na sua vida que não vão sair. Porque se sair, você se perde. Você morre eternamente. Você se alegra por um instante e perde a salvação eterna. A alegria e o gozo eterno. E Paulo, sabendo disso, ele diz, então entendi. O que me limita são as fraquezas, as censuras, as necessidades, as perseguições, as aflições, e Deus cresce nelas, e Deus aparece nelas, e Ele se fortalece nelas, e nós cantamos alguns cânticos, eu já vi cantar esse cântico, que eu diminua, e que Ele cresça, Ele diminua e Ele cresça, que seja uma verdade, queridos, que seja uma verdade, que haja prazer. Eu vejo pessoas padecendo, sofrendo, lutando contra uma enfermidade, lutando contra um momento difícil, uma adversidade, e essas pessoas se lançam na sua fraqueza mais e mais para Deus, mais experimentam de Deus, mais forte eles se tornam quando este Deus aparece com toda a sua força na vida deles. E aí não tem para ninguém. Aí as verdades bíblicas acontecem. Aí você passa pela fornalha. Aí o leão, ele vai simplesmente ser moldado e dirigido por você quando você estiver ou for lançado na cova. Terceira reflexão. Deus está no controle, não somente quando eu me humilho, não somente quando eu reconheço o meu limite, a minha fraqueza, mas quando eu deixo o controle. Na verdade, se eu pudesse organizar aqui, eu posso, né, organizar. Quando eu percebo que eu não tenho o controle, quando eu reconheço essa verdade, porque eu acho que tenho o controle, né, das coisas, quando eu reconheço que não tenho o controle, quando eu deixo Deus me controlar, quando eu confio que Ele está me dirigindo por um caminho seguro, e eu estou indo na direção que Ele está me conduzindo, quando eu sei que mesmo em meio todas as minhas dificuldades, os meus limites, Ele nunca me abandona, nunca me abandona. E aí faz sentido o Salmo de Davi.
Salmo que nós lemos de número 37, versículo 5, quando ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele fará com que isso passe. Entrega, confia nele. Tira do teu coração toda a preocupação e coloca no coração de Deus. Entrega para ele, queridos. Entregue para Deus. Deixe ele te conduzir em segurança. Quando eu entrego, quando eu reconheço, quando eu deixo Deus me controlar, as coisas acontecem. Quem você quer deixar no controle da sua vida? Quem? Quem é que você quer que te conduza? Qual é o desejo do teu coração? Porque este Deus que está conduzindo tudo e todos, mesmo quando você pula por outro lado, ele conduz ainda na história já revelada. Satanás, ele vai pelo caminho dele e vai para o inferno, que foi criado para ele e os anjos dele. Mas Deus permitirá que quem optar por estar sendo conduzido por ele também vá para onde ele vai. Mas o desejo de Deus não é esse. O desejo de Deus não é esse. Para concluirmos, estamos na nossa conclusão. Eu quero compartilhar com você uma parábola, talvez você já a conheça. Não é uma parábola bíblica, mas a parábola é um ensino que você pode trazer através de uma comparação de coisas que você conhece do seu tempo. Conta então esta parábola que fala sobre o sapo e o escorpião, que certa vez um escorpião aproximou-se de um sapo. E esse sapo estava na beira do rio e queria fazer uma pergunta. O escorpião queria perguntar, né, alguma coisa para o sapo que estava na beira do rio. E ele diz assim: sapinho, você poderia me carregar para a outra margem do rio? Esse rio tão largo. E o sapo respondeu para ele: só se eu fosse tolo. Certamente você vai me picar, eu vou afundar e vou morrer. E o escorpião disse para ele: isso é ridículo. Se eu picar você e eu morrer, você também morre, nós dois morreremos. Olha lá. E o sapo, então, analisando a lógica do escorpião, ele falou: não é que você tem razão? E ele pôs o escorpião nas suas costas e foi atravessando o rio. Na travessia, o escorpião se volta para o sapo e ele crava o seu ferrão no sapo. O sapo, já com o veneno fazendo efeito nele, quase se afundando, ele se vira para o escorpião e pergunta: por que você fez isso? E o escorpião responde a ele: porque eu sou um escorpião e é minha natureza. É minha natureza. Queridos, a natureza de Satanás e a natureza humana, ela é decaída, ela é pecaminosa. Ela não pode fazer nada mais, nada menos do que ela é. João capítulo 10, versículo 10, revela a natureza de Satanás. Se você sair da condução de Deus, você terá a condução desse adversário que é meu e seu, e que ruge como se fosse um leão. E olha o que diz Jesus em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha lá, olha aqui, olha as duas naturezas aqui. Um é morte, um é roubo, um é destruição, e o outro é vida, vida eterna, vida em abundância. Um tem uma natureza, queridos, que ele pode te oferecer alegrias momentâneas, ele pode te oferecer alguma coisa boa momentaneamente, mas ele não vai ter como te dar isso, porque ele não é bom. E ele vai cravar o seu ferrão em você. Ele já fez isso em vários outros. Olha a história. Talvez já tenha feito isso em você, e você se libertou, e você é de Deus, e você agora está sendo conduzido pelo Pai.
Mas ele não pode fazer nada além de roubar, matar e destruir. A alegria momentânea que ele te der tem a ver com uma proposta de morte, de destruição. Mas Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância. Ao contrário da natureza de Satanás, existe uma outra natureza divina. Mas olha a natureza do homem. Talvez você pense, não, mas eu não estou sendo conduzido por Satanás, por mim mesmo. Salmo de número 51, versículo 5. O salmista diz, eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Em pecado minha mãe me concebeu. Foi assim que eu fui gerado. O pecado, queridos, é um aguilhão do diabo, de Satanás. É um aguilhão que dá legalidade para ele, para aprisionar aquele que morre em pecado. Ele é aprisionado por Satanás, porque o pecado é fruto dele, é condução dele. Ele conduz as pessoas para o pecado. E a pessoa que peca vai na condição de condutora. Ela está sendo conduzida por ele, né? Não de condutora, sendo conduzida por ele. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim, porque todos pecaram e eles estão privados, separados da glória de Deus. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Então todos pecaram. É somente em Jesus Cristo que não pecou, onde a morte não pôde retê-lo e o devolveu para a vida, e eu e você, então, também somos devolvidos para a vida quando temos a dinâmica de confessar os nossos pecados a Ele, pedir perdão e nos reciclar a cada momento da nossa vida. Olha aqui, vamos traduzir em obras, em miúdos, né? A ação de Satanás, a ação da natureza dele, da sua vida, da vida de pessoas que não têm Deus, que são pessoas decaídas ainda, que não têm Jesus Cristo para justificá-lo. Olha lá o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Porque os desejos da carne, Satanás opera na carne, o homem sem Deus opera na carne. Essa é a alegria dele, o prazer momentâneo dele, porque a carne vai se acabar. E a carne se opõe contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, pois opõe-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. As obras da carne são manifestas, e aqui estão adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebelião, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes, das quais ele já havia advertido aquele povo, que estas pessoas que cometem tais coisas não vão herdar o reino dos céus, não vão chegar no caminho, no alvo ou no objetivo que Jesus Cristo tem proposto a cada um de nós. Não chegaremos lá. Agora, encerrando, queridos, eu quero que você entenda que a natureza sua não pode dar bom. Pode dar bom, pode dar boa. Ele vai levar você para ser cravado e aprisionado pela morte eterna. Mas a natureza de Deus, a natureza e os atributos do Pai são confiáveis. O mesmo princípio que opera nos dois exemplos anteriores que eu dei, opera também em Deus. A natureza revela as ações futuras da pessoa. A natureza de Satanás e a natureza do homem decaído revelam as ações dele. São ações decaídas que nós vimos ali na carta aos Gálatas. Mas a natureza de Deus, Deus é Criador. Deus é Senhor de todas as coisas. Ele, sem Ele, nada do que se fez existiria. Gênesis 1:1 e João 3. Ele é um ser único. Ele é eterno, Ele é espiritual, é autossuficiente. Deus é imutável. Deus é onipresente, está em todos os lugares, é onisciente. Deus sabe de tudo, é onipotente, pode todas as coisas. Ele é bom, Ele é o amor, Ele é misericordioso e Ele é justo. Deus é justo. As coisas podem estar difíceis para você, o ambiente pode estar te perturbando, pode estar gerando medo em você por conta de você ouvir muitas vezes o rugido de alguém que imita o leão. Mas o leão da tribo de Judá dirige a tua vida, dirige o ônibus.
E você está sendo conduzido por Ele. E quando você precisar, então, de fé, de autossuficiência, quando você precisar de um espírito forte, de uma revelação que fale do presente, ou do passado, presente e o futuro, quando você precisar de poder, quando você precisar de amor, de bondade, de misericórdia, de justiça, ela estará lá. Estará lá porque Deus é assim. Deus não pode ser mal. Deus não pode ser ruim. Deus não pode ser um ladrão. Deus não pode ser alguém que vai te roubar ou te destruir, simplesmente porque não é a natureza dele. Um último versículo, texto bíblico que esmiuça isso e revela como Deus opera no nosso mundo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto que revela Deus, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança ou domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. É assim que Deus é. Deus é isto. Deus não pode ser diferente. Não atribua a Deus, nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas adversidades da vida, uma postura e uma natureza má. Não. Deus não é mau. Pelo contrário, Deus está revelando a você que o caminho que nos leva ao céu, ele não é fácil. Não é fácil. Nós teremos muitas turbulências, em se falando de um condutor como um piloto. Nós teremos, talvez, muitas ondas, muitos ventos fortes. Teremos lutas e dificuldades para chegarmos nos céus. Mas como disse o apóstolo Paulo, se eu sei e se eu conheço a natureza do motorista, do meu Pai, eu não temo. Eu, em meio à luta, eu recorro a Ele. Ele me traz paz. E eu descanso. E eu descanso. E as outras pessoas olharão para você e dirão: como é que você pode descansar num contexto que nós estamos vivendo? Ah, o meu pai é o condutor. Meu pai é o motorista. Quero te convidar a fechar os teus olhos, a abrir o teu coração. Eu quero lhe convidar a se render a Deus, a escolher se humilhar ao Pai, obedecê-lo na simplicidade da sua pessoa, da sua palavra. Eu quero lhe convidar a entender e reconhecer os teus limites. Eu quero lhe convidar a entregar os betes, né, como disse. Eu quero te convidar a levantar as suas mãos e mostrar para Ele que não tem mais nada, mais força alguma. Eu quero que você se una a mim e nesta oração agora, nós juntos, vamos declarar que saímos do controle e vamos deixar o Pai. Na verdade, nós vamos reconhecer que nunca tivemos o controle da nossa vida. Nós podemos sim mudar de Senhor, mas o controle dela nós tínhamos quando estávamos com Deus no paraíso em submissão e obediência. Escolhemos um outro Senhor. E agora só em Jesus Cristo nós voltamos ao controle do Pai, na pessoa dele. E nós estamos indo para onde Ele foi. Ele preparou lugar para mim e para você. Muitos já foram, outros estão indo. Outros ainda irão. Se você reconhece esta palavra como uma palavra de Deus e você pode balizar a tua convicção de quem é o teu Senhor. Pode haver arrependimento agora, pode haver entrega, pode haver conversão, pode haver declaração e convite para que Jesus Cristo entre na minha vida, pegue o meu coração, a minha mente e me conduza. Pode haver agora uma postura de humilhação, de submissão à palavra de Deus com atitudes que nós não estamos tendo, que são compatíveis com a palavra de Deus. Deixe o Espírito operar. Amado Pai, Paizinho querido,
Tu és o nosso Pai. Quantas vezes as nossas forças se vão, os nossos limites se apresentam diante de nós, revelam que nós não somos quem Satanás mente que somos. Não somos tudo isso. Nós não temos nada. Tudo é teu. Tudo é teu. Nós somos teus. A nossa casa, a nossa família está nas tuas mãos. A igreja está nas tuas mãos. Os bens que tenho estão nas tuas mãos. Devem servir para o seu propósito. Oh, amado Pai, as lutas e as fraquezas, as tribulações que tenho, todas as questões que são adversas ao meu querer humano, que elas possam nos trazer muita alegria, Deus, porque o Senhor está cuidando de nós. O Senhor está estabelecendo o controle da nossa vida. O Senhor está forjando cada um de nós para irmos para o céu, para morarmos com o Senhor eternamente. Quantas pessoas já vi passar pela minha vida, Pai? Quantas pessoas que já não estão mais conosco, que aparentemente eu olhava e dizia quanta alegria eles têm, quão privilegiados são e não temem a Deus. Já passaram. E o Senhor tem nos permitido a cada dia, na nossa fraqueza, observarmos e presenciarmos as tuas potentes mãos nos exaltando, nos concedendo um cônjuge amado, nos concedendo filhos queridos, nos concedendo bens que nós não merecemos, nos colocando como pessoas que fazem parte de uma igreja, do corpo de Cristo, pessoas tão especiais que devem se posicionar individualmente diante de Deus e quando se posicionam, nos amam. São ferramentas de Deus para nos abençoar. E como o Senhor nos usa da mesma forma. Pai, vai alcançando cada pessoa na sua casa, no seu lar, aonde elas estiverem, e realiza um grande milagre. Acolhe aquele que agora se entrega, se rende ao Senhor. Traz para o aconchego do teu coração. Traz para perto de ti, Pai. Abraça essa pessoa. Ministra paz à vida dela, Senhor. Um tempo tão difícil. Aqueles que estão se reconciliando contigo. Revela a ela que o que ela tem é teu. E que precisa ser usado. Precisa alcançar outra pessoa. O dom não é para mim, é para o próximo. E quão alegre devemos ficar quando vemos o Senhor operar através de nós. Aqueles que já são teus filhos e estão descansando, que permaneçam em tal posição. Descansar nem sempre é não fazer nada. Descansar é, às vezes, fazer muita coisa em paz, usando as forças e as ferramentas que o Senhor deu, crendo que tudo está no controle do Senhor. Nada nosso. Tudo no seu controle. Fica conosco, Senhor. Fica com os amados da comunidade cristã de Viver no Espírito, com aqueles que nos acompanham também, com os nossos auxiliares aqui, com a nossa equipe, com os nossos pastores. Abençoe cada um deles, a sua casa, a sua família. Faz o teu milagre, Senhor, na vida de cada uma dessas pessoas, em o nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Logo estaremos juntos, logo nós certamente vamos, através da comunhão presencial, nós iremos compartilhar as experiências que temos tido, as vitórias e superações que o Espírito Santo nos concedeu individualmente, que eu ainda não sei, que você ainda não sabe, e nós então iremos fazer com que essas experiências, no nível do testemunho, possa edificar o corpo de Cristo. Fique com um louvor abençoado agora, abra o teu coração um pouco mais e agora, em vez de receber a palavra de Deus, libere uma palavra cantada
Elogie, papai, elogie o Senhor que tem cuidado de todos nós. Em o nome de Jesus, fiquem em paz. Amém. Tu és o começo, és o fim, Senhor. Tu és tudo na nossa vida, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Soberano e fiel, diga, não há outro como tu, reina sobre a terra e céus, és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Santo, santo. Não há outro, Senhor, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és
pelo sim, Pai. Obrigado.